temos um tempo de oração, né? Deixa eu levar você que ficou na programação. A partir de agora nós estamos também ao vivo pelo Facebook e estamos gravando para o nosso canal do YouTube. Então eu quero convidar você para a gente orar, porque eu não vejo condição, não vejo cabimento nós falarmos de coisas santas sem antes buscarmos a direção do Senhor, porque, né, nós somos fracos, pecadores, não é verdade? Não é assim? Então a gente tem que buscar a direção de Deus. Então eu quero convidar você para a gente orar um pouquinho. Você ora do seu jeito aí. Não existe um jeito certo de oração. Porque cada pessoa que vai orar, segundo o ensinamento bíblico, é orientada pelo Espírito Santo de Deus. E como nós somos diferentes, cada pessoa é de um jeito, né? Não existem duas pessoas iguais, exatamente iguais, não existem. Então o Espírito de Deus, ele age em cada pessoa de uma maneira. Eu sou de um jeito, você é de outro. E como é o Espírito Santo de Deus que nos leva à oração, ele vai agir em você de uma maneira, de mim, ou em mim de outra. Então você vai ter seu jeito de orar, eu vou ter o meu. Mas o jeito de orar não pode ser diferente dos ensinamentos bíblicos, senão não é conduzido, dirigido pelo Espírito Santo, senão é uma oração da boca carnal, entendeu? Por causa disso que eu digo que você ora do seu jeito, da sua maneira, com as suas palavras, e eu oro com as minhas palavras. Se você está desanimado, fraco, abatido, abatida, não tem nem forças para orar, e isso acontece muito nas nossas vidas, viu, gente? Ouça a minha oração e se você concordar, concorde. Se você não concordar, não concorde, diga não concordo, tá? Se você está fraco, faça da minha oração a sua oração, tá bom? Querido Deus e poderoso e único Pai, nós nos lançamos aos teus pés santos e sagrados, agradecendo, Senhor, por mais um dia, agradecendo, Senhor, pela graça de estarmos aqui, agradecendo até, Senhor, por todos os problemas, por todas as dificuldades que nós temos enfrentado, agradecendo porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos ensinado, e nós cremos que tudo é para a honra, para a glória do Senhor. Nós cremos que tudo tem um tempo, nós cremos que tudo começa e tudo acaba. E algumas coisas não terminam do jeito que a gente gostaria. Algumas coisas terminam antes, mesmo a gente querendo que elas fossem até o fim. Não tem. O fim é quando elas terminam. Mas, Pai, nos dá forças aos meus irmãos, às minhas irmãs, a todos aqueles que estão orando comigo, aqueles que estão apenas ouvindo esta oração, participando apenas como ouvintes. Senhor, aqueles que ouvem esta programação apenas para buscar defeitos, discordar, abençoa a vida deles também. É claro que eu não sou perfeito, é claro que eu não sou o dono da verdade, nem eles.
Fala com eles, ó Pai querido, fala conosco, aqueles todos que estão muito abatidos nesta manhã, aqueles que estão fracos, aqueles que estão debaixo de opressão emocional, psicológica, física, que o Senhor venha revigorar, restaurar as forças de cada um deles. Aqueles, Senhor, que estão sendo tentados, aqueles, Senhor, que estão envolvidos pelas obras da carne, que está lá em Gálatas, capítulo 5, que o Senhor venha, através da sua compaixão, fortalecer a todos eles. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Nós queremos aprender, nós queremos crescer um pouquinho mais na graça, no conhecimento do Senhor, porque só podemos amá-lo quando conhecemos o Senhor. Então eu peço, debaixo de todas as minhas falhas, debaixo de todos os meus defeitos que pesam, eu peço que o Senhor fale conosco e nos ajude a crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Aceita a nossa adoração, aceita o nosso culto, e é assim que eu oro, te louvando, te agradecendo, no nome do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus, o Cristo. Amém. Efésios, Palavra de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10. Você tem a Bíblia aí? Abra, leia comigo, irmão, irmã. Se tiver paciência para ler, leia. Se puder ler, leia. Se você não puder ler, não leia. Efésios 2:10. Se não puder ler, quiser ouvir, ouça. A Bíblia diz que a fé vem de ouvir e ouvir a palavra de Deus. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Por muitos anos eu falei algumas coisas e a leitura bíblica, o estudo bíblico me levou a repensar. Aliás, nós somos seres que estamos sempre repensando a nossa vida, né? Então, eu quero que você, nesta manhã, meu irmão, minha irmã, se você puder ouvir a palavra de Deus, a explanação, eu vou buscar explicar aqui algumas coisas. Se você puder ouvir, eu tenho certeza que você vai repensar algumas coisas também. Imagine você, vamos imaginar, um discípulo de Jesus. Imagina, você esteve
caminhando com Jesus por 3 anos. Foi o tempo do ministério, do trabalho do nosso Senhor Jesus Cristo. Você tem um relacionamento muito próximo com o nosso Senhor. E Ele leva você e outros 2 discípulos para o seu círculo, para o seu grupo de confiança. Todos nós temos um grupo de pessoas que a gente confia. Às vezes não confia ainda plenamente. Mas se a pessoa faz parte deste grupo, você está vendo se você pode confiar nela plenamente. Aqueles que você já observa que não pode confiar plenamente em tudo, não vão fazer parte deste grupo, deste círculo de confiança. Imagine você que no dia que o nosso Senhor Jesus desejava revelar a sua glória celestial, Ele leva você e outros 2 apenas para a montanha. E Ele prepara os 3, você e os outros 2, para serem testemunhas dele no mundo. Por que eu estou falando isso? Porque o Espírito Santo nos foi dado, e isso está escrito na Bíblia, claramente, para nós sermos testemunhas de Cristo. E aí, Jesus dá poder para você e para os outros 2. Jesus dá poder para você expulsar demônios. Porque você está fazendo a obra. Você está pregando o Evangelho. Um Evangelho que ainda não existia. Um Evangelho que era uma grande novidade para um povo que já tinha uma religião e para um povo que já tinha um Deus. Tudo isso você precisa imaginar. O mesmo Deus que é seu agora e que enviou o seu próprio Filho na sua própria pessoa. Então Jesus lhe dá autoridade para expulsar demônios, curar doentes, fazer milagres. E Jesus dá para você um treinamento teológico. O que é teologia? Tem gente que nem sabe o que é teologia, né? Teologia, Deus, logia, estudo de Deus. Então o que um teólogo é? Ele é um estudioso de Deus. E nesse curso, nesse treinamento teológico que Jesus dá para esses 3, inclui um subcurso intensivo de 40 dias após Jesus ter morrido e ter ressuscitado. A gente só pode sonhar com isso, né? Pensou que maravilha? Você está lá no Monte da Transfiguração, depois você está com Jesus por 40 dias depois que ele ressuscita,
E você pode colocar diretamente para Jesus, meu irmão, minha irmã, todas as perguntas, todos os questionamentos que você tem, e Ele mesmo vai responder isso para você. E você tem a incumbência de colocar tudo isso no papel, escrever tudo isso, porque isso vai passar a ser o Evangelho, as boas novas. E Jesus está pensando junto comigo? Está imaginando? Ótimo. Ele seleciona e equipa você para ser o seu embaixador. O que é um embaixador? É o representante, aquele que representa. O embaixador do Brasil nos Estados Unidos, ele representa o Brasil nos Estados Unidos, né? Então Jesus seleciona e prepara e equipa você para você ser o embaixador do reino de Deus aqui na terra. Depois de 40 dias deste treinamento intensivo, você já tinha tido um treinamento, mas o intensivo dura 40 dias, que é os 40 dias que Jesus permaneceu na terra após a sua ressurreição. Jesus ascende, sobe aos céus e envia, do jeito que ele prometeu, o Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo? Eu já fiz essa pergunta em algumas igrejas onde fui pregar. Eu já ouvi as mais diferentes respostas. O Espírito Santo é o próprio Deus. O Espírito Santo é o próprio Jesus. Por quê? Ele é o Espírito Santo de Deus. Quem é Jesus? Não é Deus? Muito bem. E agora que você tem, assim como eu tenho, o Espírito Santo de Deus, agora nós somos morada do Espírito Santo. Ah, o corpo de nada vale. De nada vale quando comparado com o Espírito. Mas o corpo é a morada do Espírito Santo, né, minha irmã? Agora que você tem o Espírito Santo, você pode testemunhar, ser testemunha dos grandes feitos de Deus com mais autoridade, porque o Espírito Santo de Deus lhe confere esta autoridade. E você vai acompanhando aí, vai realizando aí comigo. Depois de um curto tempo de extraordinário sucesso, você pregando a palavra de Deus, você falando das grandezas, você expulsando demônios, você operando sinais, maravilhas. A Bíblia ainda não existe, você está fazendo parte daquilo que vai constar na Bíblia. A sua vida começa a virar uma baita de uma confusão. Depois de um período curto, onde tudo parece as mil maravilhas, a sua vida começa a experimentar resistência, perseguição. Você é preso. Não porque você fez alguma coisa errada, mas porque você se manteve numa verdade que ainda não está escrita, numa verdade que você recebeu do próprio Cristo, numa verdade que você sabia que era verdade, que Cristo falou, isto é a verdade. Você é preso, e você está sentado na prisão, e aí você se pergunta, o que tudo isso valeu?
O que tudo isso trouxe para a sua vida? E como nós estamos realizando, imaginando, as prisões naquele tempo, e por causa disso que Jesus disse que nós deveríamos visitar os presos, eu sei que algumas pessoas nos ouvem em cadeias, e as celas das prisões hoje não são coisas boas, mas naquela época eram infinitamente piores. Algumas vezes as prisões eram verdadeiros buracos cavados e as pessoas eram jogadas lá. Mas enfim, você está lá preso por pregar a verdade, não por fazer algo errado. E Jesus, de uma forma sobrenatural, salva você. Não porque você é bonzinho, não porque você merecesse, mas para que você pudesse atender melhor ainda aos propósitos divinos. E um milagre, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui, irmão, irmã, eu nunca na minha vida neguei a existência de milagre. Como alguns dizem, ele não acredita em milagre. Não, claro que eu acredito, seria um perfeito imbecil se não acreditasse. O que eu não acredito é em milagre com dia, hora e local marcado. Aí não. Porque o milagre, ele não é para atender a nossa necessidade. Jesus tem um milagre para fazer para você. Mentira. Isso é ignorância total da Bíblia. O milagre é para atender melhor ainda as expectativas, se é que elas existem, do reino de Deus. Então, você está lá preso e milagrosamente você é salvo, para que você possa atender melhor ainda as expectativas do reino de Deus. Você volta a ser preso. Só que dessa vez você volta a ser preso para ser morto. A sentença é morte. E num determinado momento que você voltou para a cela, você é levado para fora dela em direção ao seu executor, aquele que vai te matar. E obviamente você está temeroso, você está com medo. E o seu executor, aquele que vai te matar, arranca a espada, coloca você de quatro, com a cabeça em cima de um grande tronco, com as mãos amarradas às costas, na altura da cintura, e desce essa espada no seu pescoço. Nossa, pastor, mas numa segunda-feira? Pois é. E a sua cabeça vai para um lado e o corpo vai para o outro. Não aparece nenhum anjo. Não acontece nenhuma libertação no último instante. Você, que foi equipado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo para uma missão no mundo, não é uma missão numa denominação, não, uma missão mundial. Você é executado. Você morre. Cortam a sua cabeça. Você sabe com quem aconteceu isso?
com Tiago, o irmão de Jesus, o irmão de João. Isso eu estou contando porque as coisas são prometidas de uma maneira tão leviana, né? E essa leviandade frustra e causa feridas incuráveis em pessoas. Como é que alguém que tão próximo de Jesus, capacitado pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo, pode ser morto? Como é que Deus não mandou um anjo com suas espadas de fogo desembainhadas salvar Tiago? A Bíblia explica. Explica dizendo assim: os caminhos do nosso Senhor não são os nossos caminhos. Os caminhos do nosso Senhor não são os caminhos que eu imagino. Por causa disso que a gente se decepciona. O nosso Senhor Jesus mede o sucesso com um padrão diferente. O cânon de medir o sucesso é diferente da nossa maneira de medir. As pessoas medem o sucesso de alguém assim: olha o carrão dele, ó, bem sucedido, olha a casa que ele mora, bem sucedido, olha a roupa, olha a igreja dele como bomba de gente, fica gente até do lado de fora, e lá sai todo mundo curado. É assim que as pessoas medem o sucesso. Celebridades têm muitos fãs, não é? Charlatões recebem muitas doações. Personalidades recebem lisonjas toda hora. Os astutos desfrutam de muitos sucessos visíveis. Mas a vida cristã, meu irmão, minha irmã, não se trata de números, mas trata da fidelidade ao Senhor. Isso é difícil da maioria entender, porque a maioria é bombardeada nos púlpitos, foi bombardeada. Deixa eu abrir um outro parênteses aqui. Quem foi que falou para você que não pode ter templo? O templo? Não pode ter uma igreja. Aonde você ouviu eu falar isso? Que frequentar a igreja é pecado? Claro que pode ter uma igreja, desde que a igreja seja uma igreja do nosso Senhor Jesus, uma igreja bíblica, uma igreja séria. Pode sim. Eu nunca falei que igrejas não são coisas boas, prédios não são coisas boas. As sinagogas de Satanás, aonde os charlatões recebem as suas doações, aonde as celebridades têm os seus fãs, aonde as personalidades que estão nos púlpitos recebem elogios, aonde os astutos desfrutam de muito sucesso. Isso não é igreja. Eu sempre falo que a maioria das igrejas, salvo raríssimas exceções, são sinagogas de Satanás. Existem as igrejas sérias, onde se prega o verdadeiro evangelho. Então pode, claro, deve frequentar uma igreja séria. Mas a bênção do Senhor não pode ser determinada pela massa humana, como alguns dizem. Doído ouvir isso, né?
A bênção do Senhor não pode ser determinada pela multidão de fãs, pelo reconhecimento de seres humanos. A bênção do Senhor consiste, querido irmão, querida irmã, e você que me ouve, em estarmos próximos ao Senhor. A bênção do Senhor consiste em andarmos pela mão do Senhor. Não é porque eu tenho muito fã, não tenho, mas eu estou só, não tenho fã nenhum, nem quero. Mas eu estou só dizendo, não é porque tem muitos frequentadores, né, que você é um homem de Deus, ou que a sua denominação seja verdadeiramente bíblica. É aquele que anda pelas mãos de Deus. Por quê? Porque um dia perto dele é melhor do que 1000 distantes dele. E o que nós lemos aqui em Efésios capítulo 2, versículo 10? Abrindo, qual foi a leitura que nós fizemos? Pois somos feitura. Nós somos feitos pelas mãos do nosso Senhor, criados em Cristo para as boas obras. Boas obras não são obras terrenas, são obras na obra de Deus. Essas são as boas obras. As obras que o Senhor preparou anteriormente. Por causa disso que não são as obras aqui. São obras já preparadas pelo nosso. Esse raio está me deixando doido. Mas eu não vou ficar doido. Ele vai ficar doido porque ele vai ter que funcionar. O importante, queridos irmãos, queridas irmãs, é que a gente tenha noção que o sucesso é sempre pela perspectiva divina e não pela nossa perspectiva. Permanecendo perto de Cristo na fé, no pensamento, na fala, na ação e na oração. Isso é sucesso. Bom dia, Sá. Deus te abençoe, querido. Quanto mais a gente procura pelo nosso Senhor, mais a gente agrada ao nosso Senhor. Quanto mais a gente procura pelo nosso Senhor, mais Ele vai trabalhar através de nós. Então, a gente é mais ou menos que ensinado, eu creio que você também foi, como eu fui há muitos anos atrás, que, olha, está faltando o arroz e o feijão, no último instante vai aparecer alguém com arroz e feijão aí para você comer. É mentira. Pode ser que não apareça ninguém, ainda pode ser que apareça na sua porta alguém dizendo, olha, bate aí, tem alguma coisa para eu comer aí. É por causa disso que eu estou falando isso para você. Por causa disso que eu contei da morte de Tiago. Um cara que foi preparado pelo próprio Jesus e teve a cabeça cortada. Eu não tenho certeza se cortaram a cabeça dele ou se ele foi morto a fio de espada. Mas não importa. Ele foi morto. E muitas vezes a gente acha que porque nós estamos no caminho do Senhor, as coisas não podem acontecer ou não acontecem com a gente. Não, eu sou crente, isso não pode acontecer comigo. Pode sim e acontece. Quem ensinou para você que não pode, é porque não conhece a Bíblia. Está vendo a importância da teologia? Está
vendo a importância? Aquilo que Jesus fez com os apóstolos era um curso teológico. É claro, é óbvio que nem todas as escolas teológicas, nem todas as faculdades são sérias, é óbvio, isso é normal, né? Mas a teologia é importante. E somente aqueles que estão que houve aqui? Agora apagou a luz, gente do céu, é uma loucura, viu? É uma loucura, apagou tudo aqui de repente. Mas somente aqueles que estão no caminho de Cristo verdadeiramente é que podem se proteger dos falsos mestres, senão você não se protege. E se você está me ouvindo pela rádio agora, eu sei que a nossa maior audiência é pela rádio. Tem pessoas no Facebook, tem pessoas no aplicativo, mas a nossa maior audiência é pela rádio. Se você está me ouvindo, é porque você está preocupado. Se você está debaixo de um falso padrão de sucesso do mundo, e do príncipe que impõe este falso padrão de sucesso do mundo. Quem que é o príncipe deste mundo? A nossa sociedade. E eu recebi um vídeo, não me lembro de quem, mas está aí comigo, que aquela senadora, oh meu Deus, acho que é Kátia Cocai, do Distrito Federal, ela deixa claro, claríssimo, o que estão querendo fazer com a sociedade. Aliás, ela faz parte desse rebuliço diabólico que querem fazer com a sociedade. Então, as mudanças profundas que estão acontecendo na sociedade moderna e tolerante vão confrontar, vão de encontro com os padrões morais que a gente encontra na Bíblia. Tudo isso choca-se com a Bíblia. Porque a Bíblia fala exatamente o contrário disso tudo. Este ódio que existe do mundo contra os judeus, contra Israel, apesar do impacto positivo que Israel tem nesse mundo, é uma amostra muito clara do cuidado que Deus tem com o próprio Israel. Mas isso, meu irmão, minha irmã, isso tudo que eu falei aqui, não pode nos entristecer. Eu sei que às vezes nos entristece. Isso deve servir como conforto. É duro, hein? Ter o pescoço cortado ou perfurado, ser perfurado por uma espada e encontrar a morte, servir como conforto. Mas é assim que é a vida verdadeira do cristão. É a breve esperança de encontrar o nosso Senhor Jesus Cristo, ou a breve esperança que nós temos da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se iluda com essas promessas de mudança de vida, com essas falsas promessas de milagres, de que a vida vai se transformar.
num lago calmo. A vida com Jesus não é um lago calmo. A vida com Jesus é uma grande luta, porque aquele que verdadeiramente está com Jesus está afrontando literalmente as coisas mundanas, e o mundo não aceita. Para encerrar, se você quer entregar a sua vida verdadeiramente a Jesus, você será salvo, você vai para o céu. Mas não pense você, meu irmão, minha irmã, que a sua vida vai ser mamão com açúcar. Não pense você não, vai ser dureza. Dureza, porque a vida com Jesus afronta o mundo. As verdadeiras denominações, as verdadeiras igrejas afrontam o mundo. Os verdadeiros homens e mulheres de Deus afrontam os padrões do mundo. Não são bonecos e fantoches aceitando tudo que é novidade que o mundo impõe. Venha para Jesus, seja um crente verdadeiro, mas sabendo dos riscos que você corre. Amado Deus, querido Pai, nós engrandecemos e glorificamos o Senhor, te agradecemos, Pai, por esse esclarecimento que o Senhor nos deu, nos trouxe. Ajuda-nos, Senhor, a sermos cristãos verdadeiros, Senhor, não cristão de nome, não limpador de banco. Ajuda-nos, Senhor, ajuda os meus irmãos e irmãs a terem a definição verdadeira do que é uma denominação bíblica e o que é uma denominação caça-níqueis. Fala conosco, Senhor. Quando eu digo aqui, livra-nos, Senhor, de toda forma do mal, algumas pessoas não entendem. E eu continuo dizendo, livra-nos, Senhor, de toda forma do mal, e nem sempre a morte é uma forma do mal. Tiago não foi levado pelo mal, Tiago foi levado pelo Senhor. Continua falando conosco neste dia, continua me orientando os meus irmãos e irmãs. Ajuda-nos a seguirmos verdadeiramente a Bíblia Sagrada, a seguirmos verdadeiramente a Tua Palavra, a não nos envolvermos com a idolatria, com a fantasia, com as fábulas, com aqueles que interpretam a Sua Palavra segundo a conveniência, mas aqueles que interpretam a Bíblia sabendo que ela não é de particular interpretação, como diz Pedro. Esta é a minha oração. No nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.